pandemia da Covid-19 vem causando repercussões e abalos econômicos, políticos, culturais e sociais. Neste vídeo vamos destacar os principais impactos que a população tem enfrentado no âmbito social. O post que eu vou apresentar se trata sobre o aumento da pobreza. Estima-se que em 2020, 115 milhões de pessoas estejam sendo empurradas à situação de pobreza extrema, número que pode crescer a 150 milhões em 2021. E pelo critério do Banco Mundial, a extrema pobreza é caracterizada por uma renda diária de aproximadamente R$10. Desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas ficaram desempregadas e algumas até desabrigadas. Isso se explica pela redução dos fluxos econômicos devido ao isolamento social, o que acaba afetando o funcionamento das empresas, causando desemprego e, consequentemente, um maior quadro de pobreza. Em situações de crise, os trabalhadores informais são os mais dispensáveis. A pobreza extrema afetará em torno de 9,1% e 9,4% da população mundial neste ano, de acordo com o relatório sobre pobreza e prosperidade compartilhada. Esse post se trata do aumento da desigualdade social durante o período de pandemia. A pandemia do Covid-19 atinge de formas distintas as diferentes classes sociais. O vírus encontra um ambiente mais propício nas classes mais pobres para se instalar e agravar ainda mais a situação dos milhões de brasileiros que vivem em vulnerabilidade social. O Instituto Trata Brasil estima que 35 milhões de brasileiros não têm serviço de abastecimento de água e quase 100 milhões não têm acesso a esgoto. Essas milhares de pessoas estão expostas a doenças, com pouco acesso a serviços de saúde e não têm a possibilidade do isolamento social ou meios de higienizar as mãos. Além disso, com o comércio fechado e as ruas vazias, as pessoas em situação de rua acabam tendo menos recursos para se alimentar. Ações que introduzam uma melhor qualidade de vida nesses territórios ajudariam as cidades e os espaços urbanos a criarem estratégias mais eficientes para lidar com epidemias. A incidência do trabalho infantil subiu para 24,2 a cada 1.000, sendo que antes da pandemia as respostas das pessoas apontavam para um índice de 17,4. 30,4% das pessoas perderam o emprego durante a pandemia e 15,7% continuaram trabalhando, mas com a renda reduzida. Apenas 10,9% conseguiram manter as condições de antes da chegada do coronavírus. A entrada precoce e precária do trabalho pode levar ao abandono dos estudos. A escola, além de ser um espaço de aprendizagem, é um espaço de proteção e acesso a outros serviços. Desde o início da pandemia, o desemprego da população entre 18 a 24 anos dobrou. E muitos especialistas se preocupam com essa situação, pois pode acarretar problemas crônicos na carreira de um jovem, diminuindo suas chances no mercado de trabalho, o que coloca esse grupo numa condição de desemprego e abandono. Sem políticas específicas, essa geração permanecerá em uma longa crise econômica causada pelo coronavírus. Por conta da pandemia, muitas empresas aderiram ao home office e hoje estima-se que tem aumento de 30% desses trabalhos. Em torno de 48% dos trabalhadores afirmaram que a modalidade apresenta vantagens quanto desvantagens, e a cerca de 48% afirmaram que gostariam de permanecer trabalhando remotamente mesmo após o fim das medidas de isolamento social. Entre as facilidades de se trabalhar remotamente, os participantes dessa pesquisa citaram principalmente a flexibilidade de horários, deslocamento e menor preocupação com a aparência. Nos mais de 8 meses de rotina alterada pelo isolamento social, é natural que toda a população sofra com alterações de humor, como picos de ansiedade, estresse, irritabilidade ou tristeza por conta da situação a que está sendo exposta. Uma pesquisa da ABP mostrou ainda que 70% dos profissionais relacionados com a saúde mental afirmaram ter recebido novos pacientes após o início da pandemia, e que, além disso, 89,2% dos psiquiatras identificaram que seus pacientes tiveram sintomas agravados no período de quarentena. De acordo com dados obtidos pelo Ministério da Saúde, a ansiedade com 86,5%, o estresse pós-traumático com 45,5% e a depressão com 16% são os transtornos mais presentes durante a pandemia.